começando mais um trabalho do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Agradecemos pela sua presença, por estar conosco, que possamos aprender um pouco mais sobre doutrina, aprender sobre a vida, sobre o Evangelho. E quem vai falar conosco agora é o Luiz Lenarte, trabalhador de nossa casa, que vai falar sobre a visão espírita da pandemia. Que possamos aprender bastante sob a orientação dos bons espíritos, para que possam intuí-lo nessas reflexões. Antes, porém, vamos fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo seu mentor Emmanuel. Do primeiro capítulo, se chama Recomecemos, e começa com uma citação de Mateus, capítulo 9, item 16, de Jesus, quando diz: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. E Emmanuel vai fazer a interpretação. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de fel, suportaste a deserção dos que mais amas. Fracassaste no empreendimento, colheste abandono, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água, feita a vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então vamos juntos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos ao Senhor da vida, ao Senhor que criou todo o universo e nos mantém no seu amor, que nos criou nesse amor para que aprendamos a amar. E amar, muitas vezes, é renunciar, é aceitar o outro do jeito que ele é, aceitar as situações da vida como essa em que todo mundo está vivendo, mas que é um propósito divino, para que aprendamos, com todas as situações, a sermos pessoas melhores a cada dia, porque esse é o propósito da nossa existência. Seja conosco, Senhor, mais uma vez, e por tudo isso vos damos graças. Que assim seja. Queridos amigos, que a paz de Jesus, o nosso Mestre, continue entre nós e especialmente continue nos nossos corações. Nós gostaríamos inicialmente de agradecer ao nosso amigo e nosso irmão Carlos Gomes pela abertura da reunião, pela prece. Agradecer também pela oportunidade que todos nós temos de, apesar dessa experiência difícil que todos nós estamos vivendo com essa pandemia, apesar de termos que tomar os cuidados necessários impostos, né, nesse momento, de termos que nos manter no isolamento social e de não podermos nos reunir presencialmente nas nossas casas espíritas, nós agradecemos também pela oportunidade que temos de continuar as nossas atividades de uma outra forma, de uma forma online, pela internet, mantendo os trabalhos da casa, continuando nessa importante tarefa que é a divulgação da doutrina espírita. E hoje nós escolhemos então como tema
fazer algumas reflexões sobre essa experiência que todos nós estamos vivendo, sobre esse momento, sobre a pandemia que assola toda a humanidade, né? Todo o planeta Terra está passando por essa experiência e vamos procurar fazer essas reflexões com as bases doutrinárias, com os ensinamentos e as explicações trazidas pela doutrina espírita. Por mais que possamos imaginar que esta é uma situação nova para a humanidade, para a nossa geração, sim, né? Nós, nesta geração, jamais vivemos uma experiência dessa dimensão como estamos vivendo. No entanto, se observarmos a história da humanidade e outras calamidades, outros flagelos que acometeram a humanidade, nós vamos identificar, e vamos falar sobre elas daqui a pouco, nós vamos identificar que situações como essa já aconteceram. E Kardec aborda esse tema no Livro dos Espíritos. Então, o assunto pandemia, por mais novo que possa nos parecer, é assunto que, ou experiência que a humanidade já viveu e que Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo Lei da Destruição, aborda com questões aos benfeitores espirituais, aos espíritos da codificação, fazendo questionamentos a esse respeito. E é sobre isso que nós vamos procurar refletir e desenvolver nesse estudo de hoje. Muito bem, então a primeira questão que possivelmente vem à nossa mente, né, quando falamos da visão espírita da pandemia, é se há um significado espiritual para tudo isso que estamos vivendo, para essa situação. O Carlos, na sua prece inicial, ele comentou que para tudo há um propósito, né? Existe um propósito divino para tudo, né? E o primeiro aspecto que nós devemos ressaltar, que é um princípio básico do Espiritismo, é a crença na existência de Deus. Deus, inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O Deus criador, justo, perfeito, bom. Então, isso é importante dizer logo de início, porque tudo o que ocorre no universo tem a permissão de Deus. Tudo, absolutamente tudo. A pandemia ocorre, está acontecendo, atinge o planeta Terra e tem a permissão de Deus. Há uma necessidade, há um objetivo, há sim questões espirituais do ponto de vista de uma necessidade para a nossa evolução, para o nosso progresso intelectual e moral. Então, esse é o primeiro aspecto, né, que devemos lembrar. E devemos lembrar também no seguinte sentido: é também um teste para a nossa fé, né? O quanto nós acreditamos realmente na existência do Criador e de que Ele está no comando e de que Ele criou leis que são leis justas, às quais nós estamos submetidos e que tudo o que ocorre está correto, está dentro das leis de Deus. O quanto nós acreditamos nisso? A pandemia é uma dessas oportunidades de respondermos essa questão, de testarmos a nossa fé, a nossa crença neste Deus que é justo, que é bom e que não desampara a ninguém, que cria leis, estamos submetidos a essas leis e que tudo que ocorre, né, é para o nosso bem, né, para a nossa evolução, e precisamos entender assim.
Se perguntarmos, existe um significado mais exato, né, um motivo específico, o que está acontecendo, o que a humanidade fez, ou o que alguém fez exatamente, né, para passarmos por essa situação? Ou seja, uma explicação mais específica, a doutrina espírita não nos traz essa explicação exata ainda neste momento, né? E temos que tomar muito cuidado com mensagens que às vezes circulam, com mensagens que tratam de explicações, mensagens muitas das vezes até mesmo alarmistas em relação à pandemia, em relação a tudo isso que nós estamos passando. E algumas vezes trazidas como mensagens mediúnicas. E aí nós devemos nos lembrar de Kardec, né? Quando nos orienta a analisar tudo utilizando a razão, a ter o senso crítico de não acreditar em tudo aquilo que recebemos. E hoje nós temos um acesso muito fácil à informação. A informação nos chega pelas mídias sociais, assim como nós estamos nos comunicando aqui agora, né, através da internet, por mídias sociais, nós também recebemos informações as mais variadas possível. Temos que refletir sobre elas. Temos que usar a nossa razão e pensarmos se realmente faz sentido tomarmos esse cuidado. O que é mais importante nós sabermos é acreditarmos, sim, que existe um significado maior para tudo isso. Que tudo isso ocorre, temos que superar essas dificuldades. Que tudo isso, e nós vamos analisar daqui a pouco, tem lições valiosas que podemos tirar e aprendizado para o nosso bem. Agora, detalhes de por que acontece, o que vai acontecer, e etc, etc, nós temos que ter uma certa cautela, né, com essas informações. Muito bem. Então, como eu disse no início, Kardec, no Livro dos Espíritos, na parte terceira do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, que são 10, existe um capítulo que é uma das leis divinas ou leis naturais, que é o capítulo 6º, onde Kardec vai falar da lei de destruição. E neste capítulo existe um item intitulado flagelos naturais. Desculpa, flagelos destruidores, né? Que são flagelos naturais, flagelos que acontecem como este da pandemia. Dentre esses flagelos, né, que significa calamidade, catástrofe, alguma desgraça pública, mundial, como a que nós estamos passando, Kardec coloca a peste, a fome, as inundações e as intempéries. São situações que a humanidade já passou, né, que provocam destruição e que Kardec vai procurar questionar aos espíritos, entendendo o motivo por que tudo isso acontece. E quando ele coloca a palavra peste, a peste ali, ela é uma situação de uma doença que acomete a humanidade como um todo, muito semelhante a esta da pandemia. Então, a humanidade já passou por experiências semelhantes a essa da pandemia que vivemos na atualidade, por exemplo, com a peste negra, que atingiu a Europa, também conhecida como peste bubônica. Não era causada por um vírus, como é a pandemia do coronavírus hoje. Ela era causada por uma bactéria e transmitida pela pulga de ratos. Então, a humanidade viveu no início, lá em 1348, quando se deu início essa peste negra na Europa, que também dizimou milhões de pessoas.
né? E quando Kardec, em 1857, publica o Livro dos Espíritos, naturalmente que ele tinha conhecimento, né, desse episódio na história e por isso ele se refere à peste, né? Muito possivelmente se referindo especificamente a essa situação que teve uma dimensão muito grande. Mais recentemente, né, aí já pós a publicação das obras básicas, em 1918, quando se encerrava a Primeira Guerra Mundial, a humanidade também passou por uma outra experiência muito semelhante a esta da pandemia do coronavírus, do Covid-19, que é o nome da doença, que foi a gripe espanhola. Então, a gripe espanhola, essa sim causada por um vírus, semelhante à da pandemia do coronavírus, ela ocorreu e também dizimou milhões de pessoas, né, naquela ocasião. Então, como disse no início, a situação que aconteceu há cerca de 100 anos atrás, a nossa geração não viveu esse momento, mas é um momento até da história recente da nossa humanidade. Então, Kardec vai perguntar, na questão 737, ele pergunta aos benfeitores espirituais: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Né? Como essa situação. E os espíritos dizem assim: para fazê-la avançar mais depressa. Portanto, como foi dito, há um objetivo, há um propósito, aquilo que para nós é ruim, de fato, é uma situação difícil, né? Mas, aos olhos dos benfeitores espirituais, nos trazendo a informação de que é para o nosso bem, para avançarmos mais depressa, para evoluirmos. E não há dúvida disso se nós observarmos alguns fatos simples, mas concretos, que nós já conseguimos identificar. Né? Todo o esforço que está sendo realizado nesse momento, do ponto de vista científico, da medicina, em busca de uma solução para este problema para a humanidade. Né? É o aspecto do desenvolvimento intelectual. Né? Pesquisas, a busca pelo conhecimento, a busca por solução, e por trás disso tem também, logicamente, é um dos aspectos importantes, a questão de outros valores que são desenvolvidos. A humanidade está, nesse momento, refletindo, está preocupada, está se transformando em todos os aspectos, né? Para citar aqui ainda mais alguns exemplos concretos que estão ligados até a questões mais materiais ainda, né? Mas nós vamos fazer reflexões do ponto de vista espiritual. Em função da necessidade de respiradores, existem pesquisas sendo desenvolvidas na produção de respiradores mais baratos, com novas tecnologias, né, para poder disseminar esse equipamento, um equipamento muito caro, que existe numa quantidade reduzida. Então, vejam, é um momento em que tudo se transforma, a humanidade busca outras soluções. Outro exemplo simples, né? E até uma curiosidade que eu tenho, nesse período de pandemia, para que a gente consiga realizar as nossas atividades, nós estamos tendo muito acesso e utilizando como meio de comunicação e para realizar as nossas atividades a internet. Então, nós tínhamos as nossas atividades presenciais, não podemos fazer, estamos nos reinventando, estamos fazendo através desse meio. Por que já não fizemos antes? Esse meio estava disponível. Tudo que nós estamos usando em termos de tecnologia hoje, em grande quantidade, estava disponível.
Nós já poderíamos estar fazendo aulas online, nós já poderíamos estar fazendo divulgação da doutrina espírita, como estamos fazendo, que atinge um público ainda muito maior. Então vejam, em exemplos simples, como que a situação da pandemia nos impulsionou a avançar um pouco mais, a fazer diferente, a fazer coisas novas. E poderíamos aqui citar inúmeros exemplos. Cada um pode pensar em alguma situação assim, por mais simples que seja, mas exemplos concretos desse avanço, dessa mudança, dessa transformação que esse flagelo chamado coronavírus, tão pequenininho, né, invisível aos nossos olhos, está promovendo nesse momento. E os espíritos continuam. Então eles dizem: por que tem isso? Né? Por que Deus permite? Para fazer a humanidade avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Olha que frase, que orientação maravilhosa que os espíritos nos dão. É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Então nós temos que ver aí quando ele fala necessário ver o fim, é necessário ver a finalidade, o objetivo, né? E nós ainda talvez não consigamos entender e verificar os resultados nesse momento que estamos passando por essa situação. Mas com toda certeza, todos nós já estamos nos transformando e todos nós, a humanidade como um todo, sairá diferente e melhor dessa experiência. Sobre esse tema, né, eu trouxe aqui uma frase do Richard Simonetti, um orador espírita já desencarnado, né, escritor de vários livros. Ele tem um livro cujo título é O Destino em Suas Mãos. E ele põe num dos estudos essa frase que eu particularmente acho muito interessante. Quando o caminho é fácil, esquecemos a bússola do discernimento. Olha que interessante. Quando a gente tem um caminho difícil a percorrer, nós somos mais zelosos, nós somos mais cautelosos, nós utilizamos a bússola para ver se estamos indo numa orientação correta, né? Quando é fácil, a gente vai de qualquer jeito, a gente não se preocupa, a gente não toma cuidados, né? A gente não se orienta direito. Então isso vale para a nossa vida, né? O caminho que nós estamos seguindo neste momento está difícil, né? E aí nós estamos buscando usar um pouco mais essa bússola do discernimento, nós estamos buscando tomar um pouco mais de cuidado. Muitos que não se preocupavam com valores espirituais, com espiritualidade, com religião, né? Estão repensando, estão buscando a Deus, estão buscando orientação, estão fortalecendo a sua fé. Os espíritos continuam naquela resposta ainda, dizendo assim: só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, olha só, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. E causam mesmo, né? Nós estamos vendo diversas situações, diversos prejuízos pessoais, coletivos que essa pandemia causa. Mas eles dizem assim, olha, mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Então, é para nós avançarmos mais rapidamente, para darmos passos mais longos no nosso processo evolutivo. É necessário, assim como uma criança, a maioria das vezes, não consegue compreender
que o pai e a mãe precisam dar uma orientação, que a criança precisa fazer determinada coisa que ela não gosta, porque ela preferiria brincar, ela preferiria ficar assistindo TV, jogando um jogo. Mas é necessário que o pai estabeleça, por exemplo, um horário para que ela estude. E ela vai a contragosto, né? Assim acontece também. E o pai está fazendo aquilo pensando no bem da criança, que naquele momento não compreende que aquilo é melhor para ela, que é necessário para ela e que é para ela avançar. Então, a situação que nós estamos vivendo hoje também é difícil, nós não queremos passar por ela, nós não gostaríamos de passar por ela, mas ela é necessária. Então, como nós dissemos, essa pandemia, ela nos impulsiona, né? Ela nos impulsiona a várias coisas. Ela nos impulsiona a reflexão, em primeiro lugar, né? A uma introspecção, a nos conhecermos melhor, a entendermos o motivo disso, esse momento de isolamento social em que nós precisamos, inclusive, parar um pouco. Olha que interessante, né? A gente sempre comenta, sempre comentava que a gente observa que nós estávamos num momento tão atribulado, andando para lá e para cá, né, com diversos afazeres, com trabalho, com uma série de atividades naquela correria do dia a dia. E agora a gente é convidado pelo coronavírus a dizer assim: olha, para um pouquinho, vá para sua casa, fique na sua casa, fique com a sua família, né? Reflita um pouco sobre a sua vida, dá uma parada, né? E vamos refletir, vamos pensar maneiras de fazer as coisas diferentes, né? Isso tudo nos leva ao segundo aspecto que a pandemia nos impulsiona, a aprendizado, em todos os sentidos, né? No sentido intelectual, de aprendizado, até mesmo de novas tecnologias. Quantas pessoas aqui nunca tinham feito uma reunião e acessado uma tecnologia que está disponível há muito tempo, que pode aproximar pessoas, como o Google Meet? Para citar um exemplo simples, né? E aí a gente faz reuniões agora em Google Meet. Quantas universidades, escolas, a gente não estava acostumado a fazer isso como professor e está usando várias ferramentas, várias tecnologias disponíveis há tanto tempo, e a pandemia nos impulsionou a utilizá-las, né? E aprendizado, naturalmente, que envolve aspectos morais, que envolve virtudes, o aprendizado da gente ter respeito, né? Da gente ter a solidariedade, que é um outro item que está destacado aqui, uma vez que esse tema e essa experiência envolve a todos, a coletividade. Olha o aprendizado que esta pandemia nos ensina, de mostrar assim: não tem diferença de raça, de cor, de se é rico, se é pobre, né? Atinge a todos, mostrando assim: todos nós somos iguais, né? Aprendizado, que lição, só essa já seria suficiente. O coronavírus invisível está nos dizendo assim: vocês são todos iguais. Esse corpo não significa nada, né? Só esse aprendizado, e se esse aprendizado nos fizer mudar, nos fizer melhores, só isso já é muito significativo, né? Então, ele nos impulsiona a solidariedade, olhar para o próximo, né? Ajudar o próximo, nos impulsiona a ver aquelas pessoas que são do grupo de risco, que têm doenças, que são idosos, e a gente ter um pouco mais de atenção, de carinho e de respeito, né, e de cuidados com essas pessoas. Essa pandemia nos impulsiona a uma grande transformação, a uma grande evolução, se nós assim aproveitarmos essa oportunidade, a uma grande evolução, tanto intelectual, especialmente moral, para todos nós.
Kardec continua na questão 738, perguntando assim: Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Olha que questão interessante, né? E é curioso que muita gente pensa isso mesmo, né? Mas não podia ser diferente. Tem que ter doença, tem que ter sofrimento, tem que ter dificuldade, né? Não podia ser diferente, não podíamos evoluir de uma outra maneira? Pode sim. E os espíritos vão responder. Eles falam assim, sim. Então a pergunta é se Deus não poderia utilizar outros meios, né, para a gente evoluir. Os espíritos dizem assim, sim. E diariamente os emprega. A gente não presta atenção nisso, gente. Quantas oportunidades de impulsionar o nosso crescimento nós temos diariamente, mas a gente não aproveita, a gente não observa. E aí tem que acontecer algo como essa pandemia, dessa dimensão, para que a gente preste atenção e para que a gente mude. Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. E o homem que não os aproveita, então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Então, assim, naturalmente que esse castigá-lo no sentido de oportunidade de aprendizado, de nos dar oportunidade para reconhecermos e mudarmos o nosso orgulho, que é uma das grandes chagas da humanidade, né? E para combater uma grande chaga da humanidade, que é o orgulho, vem uma outra grande chaga, uma pandemia, para a gente prestar atenção nisso, né? E olha só que legal, e poder fazê-lo sentir a própria fraqueza. Todos nós estamos nos sentindo fracos diante dessa situação. Kardec, os espíritos responderam a isso, né? A Kardec, no Livro dos Espíritos, em 1857. Então, essa pandemia, ela tem como objetivo também, ela é necessária também para reconhecermos o nosso orgulho, o nosso egoísmo e para sentirmos a nossa própria fraqueza. Não estamos sentindo isso na pele agora, né? Muito bom. Na pele quer dizer no corpo, no perispírito, no espírito. Muito bom. Eu vou deixar aqui uma sugestão relacionada a esse tema. Inclusive vai aparecer um link aqui em cima na parte superior desses nossos irmãos espíritas, né, e desse canal Amigos da Luz, que traz ensinamentos da doutrina espírita com muito humor. E ele fala exatamente isso, essa prece da pandemia, muito engraçada, ele vai fazer essa prece pedindo a Deus, não podia ser diferente, por que trouxe esse coronavírus? Me livra disso, né? Então eu deixo aí no final também do vídeo, esse link fica disponível, sugiro fortemente que até para a gente poder aliviar um pouco e dar um pouco de risada e ao mesmo tempo aprender com humor, que assistam depois esse vídeo da prece da pandemia no canal Amigos da Luz, com esses companheiros espíritas nossos tão bem-humorados. Bom, aí nessa questão, Kardec faz uma outra, né? Dentro desse mesmo item, ele continua perguntando assim, é o item 738A. Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos. Isso é justo? Ou seja, morrem pessoas boas e pessoas más, né? E aí Kardec pergunta, isso é justo? Os espíritos dizem assim: durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo. Ou seja, nós estamos analisando essa questão muito do ponto de vista desta existência, da matéria, mas após a morte pensa de outra maneira, né? Como já dissemos, a vida do corpo é quase um nada. Esta existência, ou uma existência material do corpo, é quase nada, é quase um nada, né? Um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. E essas reflexões são interessantes porque ele traz um outro princípio básico importante do Espiritismo,
que deve ser considerado nessa situação, que é a questão da imortalidade da alma. Nós analisamos muitas das vezes a situação que vivemos do ponto de vista desta existência, de uma única existência, e que nós sabemos que não é assim. Então, trazemos o ponto de vista da imortalidade da alma e da reencarnação. Né? O que estamos passando aqui são experiências, são provas difíceis, né? Mas que, dentro do ponto de vista da alma imortal, do espírito imortal, como os espíritos dizem, um século, né? A vida do corpo é quase um nada. Um século do vosso mundo, então 100 anos aqui de existência terrena, numa existência, é um relâmpago na eternidade. E eles continuam dizendo assim: os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias nada são, apenas o ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo, então é o que nós acabamos de dizer, né, os espíritos, o corpo material, pela lei da destruição, e esse capítulo trata da lei da destruição, vai se, em algum momento, perder a vida, né? O corpo material fica, né? E ele vai se transformar, vai se decompor. No entanto, o espírito, que somos nós somos espíritos, né? O ser inteligente, o ser pensante, individualizado, o ser moral, ele preexiste e sobrevive a esta situação. Eis o mundo real. Então, o mundo real, né, é o mundo espiritual. Estamos aqui apenas de passagem, sabemos disso. Kardec continua. Ele insistiu nessa questão, aí 738b. Ele fala assim: mas as vítimas desse flagelo, apesar disso, não são vítimas? E os espíritos respondem: se considerássemos a vida no que ela é e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar. Então vejam, quando a gente chama de vítima, né, ou aqueles que padeceram, aqueles que tiveram uma doença, por exemplo, e desencarnaram, o que é muito triste. É muito triste, sem dúvida alguma. Os familiares sofrem. Nós que, se não temos alguém, algum amigo ou um familiar, mesmo nessa situação, que tenha passado por essa situação, a gente se comove, a gente se emociona, né? No entanto, a gente tem que ter em mente essa dimensão de algo maior, que somos espíritos imortais, né? Que temos outras oportunidades. E aí ele vai dizer que essas vítimas terão outras existências, terão outras oportunidades, né? E que, se souberem passar por essa provação, aproveitando a oportunidade, suportando, terá a compensação, né? Assim como em outras situações que vivemos. Eu gostaria de lembrar aqui, contar uma historinha rápida, que é uma parábola chinesa da vaquinha e do monge, que ilustra essa questão e a situação de aflição que nós estamos vivendo, de sofrimento, que representando então necessidade de mudança. Nessa história, um monge com o seu discípulo viaja por diversos lugares, levando ensinamentos e aprendendo com as situações de vivência do dia a dia. E depois de caminhar numa estrada muito deserta, se aproximando do anoitecer, eles avistam uma casa, muito simples, e eles vão até essa casa e pedem abrigo para que eles possam passar a noite e continuar no dia seguinte a sua jornada. E eles são muito bem recebidos, eles recebem ali o abrigo, dormem, na manhã seguinte tomam um café da manhã simples antes de continuar a sua caminhada, e o monge, perguntando àquela família como
como é que eles faziam para viver num local tão isolado de tudo? Eles estavam ali isolados, né, num local quase deserto, e manter a subsistência da família. E a família diz assim: não, é porque nós temos uma vaquinha. Essa vaquinha ela provê o nosso leite e, tendo essa vaquinha, ela nos dá o leite e a gente consegue então sobreviver, ter o sustento pelo leite que essa vaquinha produz. Muito bem, recebeu aquela resposta, o discípulo ouviu aquilo, eles agradeceram, se despediram e foram embora. Quando eles estavam saindo, eles viram a tal da vaquinha que estava próximo de um abismo, né? E o monge orienta o seu discípulo a fazer o seguinte: olha lá a vaquinha que eles disseram que garante o sustento da família. Vá lá e jogue aquela vaquinha do abismo para que ela morra. O discípulo não entendeu. Afinal de contas, o monge era um homem bom, generoso, né? O discípulo falou: ah, não, não vou fazer isso não. E o monge: você não confia em mim? Você não me segue? Você não quer? Não é realmente um discípulo? Pois bem, faça o que eu estou orientando. E o discípulo, com o coração na mão, né? Ele foi, aproximou-se da vaquinha, empurrou a vaquinha no abismo e ele viu a vaquinha rolar e cair e morrer, né, naquele abismo. E eles foram embora. O discípulo ficou com esse peso na consciência por muitos anos. O que teria acontecido? E depois de alguns anos ele resolve retornar naquele mesmo local. Quando ele se aproxima, ele já observa um cenário bastante diferente. No local que era deserto, no local que não tinha nada, ele observa uma extensa vegetação, plantações, né? Um cenário bem diferente do que ele havia visto e presenciado da outra vez. E ele já imagina assim: nossa, aquela família morreu, né? Deve ter vindo uma outra família para cá, outras pessoas que plantaram, que fizeram e que transformaram esse espaço. E ele resolve ir até aquela casa, que também estava transformada. Continuava sendo uma casa simples, mas bem melhor do que a que ele tinha visto. E, como ele estava ali, resolveu se certificar do que tinha acontecido. Bateu a porta, e quando ele bateu a porta, ele pergunta, né, daquela família o que tinha acontecido, e ele verifica que era aquela mesma família que estava lá, para sua alegria, né? E ele vai saber o que aconteceu. E a família então responde: ah, meu amigo, que bom que você está de volta, que bom que você veio nos visitar. Após aquela sua visita, a nossa vaquinha morreu, ela caiu de um abismo. E como ela era o único sustento, nós tivemos que procurar outras formas de sobreviver, da nossa subsistência aqui. Então, nós começamos a plantar, começamos a vender aquilo que a gente plantava, e a cultivar a terra, e a fazer a plantação, e estamos hoje vendendo essas verduras e tudo aquilo que a gente produz com o nosso trabalho, e a nossa vida mudou, né? Ou seja, eles estavam numa zona de conforto, né? Eles estavam numa zona de conforto, dependendo da produção do leite da vaquinha, e enquanto eles poderiam fazer diferente, enquanto eles poderiam é, renovar, transformar, fazer outras coisas, trabalhar, né? Dar a contribuição deles, mas eles tinham esse potencial, né? Mas só usaram esse potencial depois que a coisa ficou difícil. Então é mais ou menos o que acontece conosco. Nós temos um potencial imenso, todos nós temos talentos que podemos utilizar. Vamos aproveitar essa pandemia para identificar esses nossos talentos, identificar o que podemos mudar em nossas vidas, o que podemos transformar. Na questão 740, também deste capítulo, Kardec pergunta: os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-os às voltas com necessidades mais duras? Né? Então, nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações. Os espíritos vão responder: os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar inteligência, de mostrar a sua paciência
e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então, olha só, desenvolver paciência, resignação ante a vontade de Deus, desenvolver sentimento de abnegação, de desinteresse, amor ao próximo. Não é a oportunidade que temos nesta provação coletiva da pandemia? Nós temos também embasamento deste tema, da pandemia, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, quando Kardec intitula Bem-aventurados os aflitos, lembrando palavras de Jesus, segundo Mateus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem por perseguição, por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. É difícil no primeiro momento entender como é que Jesus pode dizer que é bem-aventurado, ou seja, que é feliz, aqueles que choram, ou seja, aqueles que estão passando por aflições, por dificuldades, aqueles que estão chorando com a pandemia, que estão aflitos com a pandemia. Como é que eles podem ser felizes? Como é que eles podem ser bem-aventurados? Jesus, ele está falando de futuro. Ele está falando de que no presente é necessário passar por aflições para que no futuro, aprendendo com essas experiências, seremos consolados. Ele fala assim, olha, porque serão, no futuro, serão consolados. Essas experiências nos trarão consolo, nos trarão alegrias, nos trarão progresso, e aí nós seremos felizes. Precisamos ter a paciência para esperar. E aí eu gostaria também de contar uma historinha breve para ilustrar essa situação. Essa história é de um piloto de avião que estava num avião monomotor, num avião de pequeno porte. O avião teve uma pane, ele era uma pessoa que tinha uma fé muito grande em Deus. Ele teve uma pane e esse avião caiu, mas caiu no mar, caiu no oceano. E apesar do pouso difícil, teve uns destroços e ele sobreviveu. Ele ficou em meio aos destroços no oceano e assim que aconteceu aquele acidente, ele ainda no oceano, ele agradeceu a Deus, né, e reconheceu a bondade divina, a justiça divina, por ele ter se salvado. Ele se agarrou ali a alguns destroços, a uns pedaços que flutuavam e conseguiu, nadando e sendo empurrado pela maré, chegar a uma ilha deserta. E assim que ele chegou a essa ilha, mais uma vez de joelhos e muito crente, com uma fé muito grande em Deus, ele agradece a Deus pelo salvamento. E agradece por conseguir chegar até a ilha. Ele então começa a andar pela ilha deserta, não encontra ninguém, mas ele encontra alguns alimentos, né? Algumas frutas, encontra água, e em cada conquista, em cada pequena conquista dessa, ele se lembra sempre de agradecer a Deus. Ele, com alguma dificuldade, conseguiu cortar alguns galhos, algumas folhas, construiu uma casa pequena, mas que para ele era muito, porque significava proteção naquela ilha, né? E mais uma vez ele agradeceu a Deus por ter conseguido construir aquela pequena casa, que apesar de pequena, para ele significava muito. Certo dia ele se afasta um pouco daquela casa e foi procurar alimentos, foi tentar encontrar alguns peixes, e quando ele volta, ele observa que as folhas já estavam muito secas e possivelmente pelo calor do sol, a casa estava pegando fogo, estava se queimando.
E naquele momento, e em todos os momentos que ele demonstrou muita fé, naquele momento ele muda o seu comportamento. Ele começa a lastimar, ele começa a reclamar. Ele se ajoelha agora, mas em situação de desespero, não mais para agradecer. Ele se ajoelha perto da casa que estava queimando e começa a reclamar: ó Senhor, por que me abandonaste? O Senhor sempre me ajudou em todas essas situações. Por que neste momento o Senhor deixou que a minha casa queimasse? Por quê? E começou naquela reclamação. Enquanto ele reclamava, alguém toca em seu ombro. Ele se assusta quando ele verifica ali um marinheiro, né, vestido de marinheiro, que estava ali dizendo: meu amigo, o nosso capitão viu o seu sinal de fumaça e nós viemos aqui resgatá-lo. Ele mandou que eu viesse nesta embarcação, num barco menor, para retirá-lo daqui. E aí ele então é salvo pela fumaça da casa que queimava, porque um navio passando pelas proximidades identificou aquilo. Então, essa história muito singela, muito simples, ela nos serve para refletir sobre as situações difíceis que nós vivemos e que nós passamos. Naquele momento, no momento em que nós passamos pela dificuldade, dificilmente conseguimos compreender que há um propósito para aquilo, que há algo maior e que muitas das vezes é um, um alívio que virá depois, é o consolo que virá depois, é uma situação melhor que virá depois. Eu convido a cada um a refletir sobre uma situação dessa prática na sua vida, nesta existência. Eu tenho certeza que cada um já passou no passado recente, não em outra vida necessariamente, porque a gente não lembra, mas já passou por uma situação difícil, por uma situação como essa, em que naquele momento não gostou, que naquele momento chorou, que naquele momento sofreu, mas que depois foi enxergar no futuro, depois do passado, talvez alguns anos, que a situação foi boa, que promoveu crescimento, que promoveu evolução, que promoveu algo melhor. Nós gostaríamos de encerrar o nosso bate-papo trazendo uma mensagem de otimismo, de força, de fé, de Torres Pastorino, naquele livrinho de mensagens, Minutos de Sabedoria. E diante da pandemia, que a gente possa seguir essas orientações. Não desanime, aprenda a começar e recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante-se e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai todo compassivo. Minutos de Sabedoria do Torres Pastorino. E para finalizar a nossa prece, nós gostaríamos de convidar a todos a ouvir uma música de João Cabete, que era um compositor espírita, chamada Gratidão a Deus. Preste atenção na letra, que é muito bonita e é uma verdadeira prece. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Quando a sombra da tristeza cobrir seu sonho de ventura,
Quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus.